Gente, se nós estivéssemos nesse momento na Ucrânia, nós provavelmente estaríamos ouvindo barulho de bombas, metralhadoras, temível barulho, temível som atualmente dos drones. O país foi invadido e foi obrigado a entrar em guerra. Aqui em Rio Bonito, poucas coisas quebram o silêncio ao nosso redor, mas a verdade é que nós também estamos em guerra. Uma guerra diferente, uma guerra silenciosa, uma guerra invisível. Não há bombas, não há ruídos, mas o perigo pode ser ainda maior do que a guerra que mata apenas o corpo. A Bíblia é clara quando ela diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esse texto, ele é muito conhecido, mas essa guerra espiritual, ela pode ser vista sob diversos aspectos, pelo menos 2 planos. Há uma luta clara, que nós já conhecemos bastante, pelas nossas almas, por nossos corações. Sobre ela nós falamos muito, mas há um outro aspecto dessa luta, sobre o qual talvez a gente não fale bastante, e será o tema principal do nosso retiro ao longo desses dias aqui. É uma luta feroz pela conquista das nossas mentes. Há a tentativa de lançar dúvidas intelectuais, racionais, sobre a fé cristã. E a tentativa também de empurrar os cristãos para fora da vida pública, para fora dos debates da sociedade, mantendo a fé cristã restrita ao ambiente da igreja, sem uma influência real na sociedade. Nós vimos isso esses dias, agora essa semana, quando um sujeito disse que evangélico tem que ficar no culto, evangélico tem que ficar pastando com o pastor, devia ser proibido de votar. Evangélico tem que ficar pastando com o pastor, deveria ser proibido de votar. O Toco falou isso, inspira mais peninha do que qualquer outra coisa. O trocadilho não foi intencional, aconteceu. Mas não tenham dúvidas, ele só disse isso alto, que é o que muita gente na verdade pensa. Mas essa ideia não acontece só no ambiente político, ele acontece na cultura, na sala de aula, no ambiente acadêmico, no entretenimento, nos feeds das redes sociais e em muitas empresas. Há alguns anos, um grupo de adolescentes da nossa igreja nos procurou porque eles estavam sendo atacados covardemente por professores pelo simples fato de serem cristãos. Começou com um ataque genérico em sala de aula às religiões, depois ele foi se tornando um ataque mais específico, passou a ser atacado especialmente o cristianismo, depois João Calvino, a Reforma Protestante, a Bíblia, e o ataque passou a ser direcionado diretamente a Jesus. Até Jesus foi atacado diretamente, especificamente. Então, na ocasião, reunimos um grupo de advogados da igreja, dispostos a enfrentar aquela situação, e num domingo do púlpito da igreja, eu disse: a próxima vez que isso acontecer, nós iremos processar o colégio e os professores que assim o fizerem. Então, não foi surpresa quando aqueles ataques covardes, de repente, desapareceram, sumiram. O recado chegou e os covardes professores pararam de atacar os nossos jovens, os alunos. Pararam, pelo menos por um tempo. Mas aquilo acendeu um alerta vermelho em nós. E nós entendemos que não era algo pontual. Juntamos um grupo de pastores,
professores, alguns profissionais da Igreja Oceânica, e começamos a estudar o assunto, afinal de contas, o que está acontecendo. E chegamos na questão da escola de Frankfurt e no marxismo cultural, que atualmente permeia a sociedade ocidental. Até aquele momento, nunca tínhamos ouvido falar disso. E então, não temos tempo agora de falar especificamente sobre esse assunto, mas é extremamente importante, é vital que a igreja se informe a respeito desse assunto. O que é a escola de Frankfurt, o que é marxismo cultural. Mais adiante vou dar uma rápida orientação a respeito sobre isso, mas não teremos tempo de nos aprofundar aqui. Mas a questão prática agora, dessa manhã, afinal, como isso nos afeta? Gente, veja, o grande risco que corremos nossas crianças crescem aprendendo. A Bíblia é a palavra de Deus, tá certo? Davi matou Golias, perfeito. Jesus morreu por nós na cruz, ressuscitou o terceiro dia, totalmente correto. Então, elas chegam no ensino médio, felizes, animadas, com seus corações puros. Então, num certo dia, professores militantes, que elas irão encontrar logo de cara, num certo momento, dizem: todo cristão é fascista, misógino, racista, homofóbico. Então, o professor de história sai de sala, entra de biologia. Todo pastor é ladrão, toda igreja está a serviço do imperialismo yankee. E aí vem a professora de geografia e diz: a Bíblia é um livro mitológico. Diante disso, muitos desses jovens não sabem como responder, não sabem como reagir. Muitos desses acabam ficando com sua fé abalada. E isso não diz respeito apenas às nossas crianças. Certa vez, eu li uma manchete de um jornal, na época que você poderia ler um jornal impresso, e a manchete do jornal era: cientistas geram vida em laboratório, e um subtítulo com letras garrafais: não precisamos mais de Deus. Entendeu? Cientistas geram vida em laboratório. Subtítulo: não precisamos mais de Deus. Óbvio, aquilo me chamou a atenção. Eu fui ler para entender o que estava se passando, e logo ficou claro que o título estava impreciso. Não houve uma geração de vida real, de fato. O que eles conseguiram foi um avanço na engenharia genética. Eles conseguiram reproduzir um gene, ai meu Deus, como é que fala? Artificial, que conseguia se reproduzir por si próprio. Ou seja, não houve a geração de vida. Houve um gene que conseguia se reproduzir por si mesmo. E é óbvio que o subtítulo tinha um duplo sentido. Não precisamos mais de Deus no sentido de, a gente não precisa mais de alguma coisa nesse sentido mitológico, etéreo, para explicar o sentido da vida ou da origem da vida, porque agora a gente consegue reproduzi-la. Não precisamos mais de Deus, porque agora a gente pode produzir a vida por nós mesmos. Esse era o sentido do subtítulo. Mas o que eu quero perguntar para você vamos supor que amanhã, durante a semana, venha a surgir em todos os jornais essa notícia explosiva e que de fato ela venha a acontecer. Vamos supor que amanhã você veja em todos os jornais do mundo essa grande notícia de imensa repercussão, que é: vida gerada em laboratório. E o subtítulo: não precisamos mais de Deus. A pergunta que eu faço nessa manhã para vocês isso abalaria a sua fé? Como você encararia uma notícia dessas? Como você vê uma situação assim? Como você analisaria isso? A água não é porque eu estou com sede, é para dar tempo de vocês pensarem no assunto complexo. Gente,
toda vez que você vira uma notícia assim, a primeira coisa que você precisa fazer é buscar fonte, tá certo? Não acredite em título, nem em subtítulo, mas vai na fonte, procura lá, isso aconteceu, quem foi o cara, quem é o cientista, quem é a instituição que está por trás disso. Procura descobrir, vai mais a fundo. Supondo que um cientista, com sua equipe, entrou num laboratório e, sob condições rígidas, ele conseguiu, de fato, produzir a vida. A que conclusão esse cientista chega? A que conclusão você chegaria? Então vejam, não existe cientista, não existe profissional, não existe pessoa que seja completamente isenta. Todos nós partimos para os nossos estudos, todos nós partimos para as nossas conclusões a partir de pressupostos. Quando um cientista ateu entra num laboratório, ele parte do princípio óbvio que Deus não existe. Quando um cientista ateu entra num laboratório para fazer qualquer experiência, ele entra já partindo desse princípio que Deus está completamente fora dessa jogada. Então, vamos fazer a experiência. E aí, aquele cara que estudou profundamente um determinado assunto, junto com outras mentes brilhantes, sob circunstâncias cuidadosamente controladas, ele, com tudo aquilo ali administrado, ele finalmente, não foi o que aconteceu, mas nesse caso de como é que eu falo? De imaginação, ele gera a vida. A que conclusão você chega? O ateu chega à conclusão: conseguimos gerar vida, não precisamos de Deus. E você que é crente, a que conclusão você chega? Sabe a que conclusão eu chego, irmãos? Que ele conseguiu provar aquilo que nós cristãos declaramos, que para que aconteça a vida, precisa ter uma mente brilhante, controlando inúmeras variáveis, e todas elas precisam se encaixar cuidadosamente ao mesmo tempo, para que a vida aconteça. O que o ateu precisa provar pega esse troço todo, mistura aleatoriamente bilhões e bilhões de vezes, se em algum momento, no meio dessa mistura toda, vier aparecer um coelhinho ou um passarinho, eu vou dizer: parabéns, ateu, você conseguiu provar, Deus não existe, é possível a vida surgir de maneira aleatória. Quando o cara num laboratório com tudo controlado e uma mente por trás dirigindo um processo gera vida, tudo que ele conseguiu foi provar o que os cristãos afirmam desde o início, que havia um Deus controlando uma quantidade de variáveis imensas para que a vida pudesse vir a existir. Irmãos, a quantidade de variáveis para que a vida viesse a acontecer é tão grande que ela varia desde a força dos elétrons, força eletromagnética dos elétrons, até a velocidade com que o universo se expande. É uma coisa absurda. Então, é a essa conclusão que nós deveríamos chegar. No entanto, quando um jornal estampa o título vida criada em laboratório, não precisamos mais de Deus, o que você está confrontando ali? Sabe o que é, irmãos? A guerra pela mente, a guerra silenciosa para minar a sua fé. Se você tem fé, a tentativa é minar a sua fé. Se você já não tem muita fé ali naquele momento, é o golpe de misericórdia para dizer: está vendo? Você não precisa de fé. A ciência tem uma explicação para essas perguntas filosóficas fundamentais a respeito da existência. Isso é a guerra pela mente. É sobre essa guerra que nós vamos falar aqui ao longo desses dias. Infelizmente, com certa frequência, pais dedicados e fiéis perguntam:
Eu eduquei meu filho na igreja. Nós íamos frequentemente aos cultos, pertencíamos a uma célula. Mas quando eles chegaram no ensino médio, quando eles chegaram na faculdade, eles foram completamente transformados. Meu filho não é mais ele, não é mais o meu filho. Ele sofreu uma lavagem cerebral. Afinal, o que aconteceu? Aonde foi que nós erramos? Provavelmente seu filho foi vítima dessa guerra cultural. Provavelmente ele foi atingido e não resistiu. Então nós chegamos ao texto de hoje. O texto de hoje, que foi lido na devocional ontem à noite, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13. Jesus diz: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade no alto de um monte. Não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Irmãos, desde a criação, Deus criou Adão e Adão pecou. E isso parece que se tornou um ciclo ao longo da história. Deus restaura a corrupção, o homem passa um período relativamente bem, mas volta a se corromper. Isso aconteceu por ocasião do dilúvio, do período que antecedeu o dilúvio. Isso aconteceu no período que antecedeu Sodoma e Gomorra. Isso aconteceu diversas vezes na história. Então a humanidade vem, Deus restaura, ela passa um período bom e depois se corrompe. Passa um período bom e se corrompe. Passa um período bom e se corrompe. E muito tempo se passou até que o Messias vem ao mundo. Se liga aqui no que eu estou falando. Deixa o calor para lá, curte esse momento. Pensa que você poderia estar agora num lugar cheio de neve e ter 2 metros de neve na porta da sua casa sem que você pudesse sair e você não ter gás nesse momento para aquecer o seu lar. E aí tudo que você ia querer era estar em Rio Bonito, 39 graus. Então, presta atenção nesse raciocínio agora, que ele é extremamente importante. Então a gente acabou de falar o seguinte, que a humanidade vem passando por ciclos em que ela passa por períodos moralmente altos, para depois se corromper, períodos melhorzinhos e se corrompe, períodos melhorzinhos e se corrompe, até que Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz que quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Ou seja, o nascimento de Jesus marca o início daquilo que a Bíblia chama de a plenitude dos tempos. Então, desde a queda, a humanidade se corrompe, mas quando Jesus chega, ele inaugura agora uma nova fase na história. O reino de Deus finalmente chega a nós. No próprio Sermão do Monte, Jesus deixa claro: olha, a partir de agora, eu vou exigir dos meus discípulos, eu vou exigir dos meus seguidores um padrão muito mais elevado, um padrão ético, um padrão moral. Vou exigir princípios muito mais elevados do que esses dos sacerdotes, dos escribas e dos fariseus. Então, o máximo de virtude, o máximo de grandeza, dignidade, o máximo de nobreza, de valores morais, éticos, que uma sociedade pode atingir, é quando essa sociedade mais se assemelha a Jesus. O máximo de desenvolvimento social, o máximo de desenvolvimento
econômico, o máximo de desenvolvimento político, o máximo de desenvolvimento, o máximo de justiça social que uma sociedade pode atingir é quando ela está cheia do Espírito Santo. Você sabe aonde a gente vê isso na prática? No livro de Atos. Atos 4:34 diz, olha isso, não havia nenhum necessitado entre eles, entre o povo de Deus, no livro de Atos, não havia nenhum necessitado entre eles. Por quê? Porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a cada um conforme sua necessidade. Você está entendendo? Não havia nenhum necessitado entre eles. É um sonho de sociedade. É o sonho que muita gente almeja. É o sonho máximo de justiça social. E agora veja, isso é comunismo? Irmãos, é o oposto. Por quê? Eles não eram obrigados a isso. Não havia nenhum tipo de cobrança por parte da igreja. Não havia nenhuma contribuição compulsória. Isso não era imposição do Estado. Não, irmãos. Os seus bens não eram tomados. Os cristãos davam liberalmente por amor. Ninguém os obrigava. Então, uma vez que Jesus é a plenitude, o topo, se alguém desafiar essa posição e romper os limites definidos na Escritura Sagrada, os princípios, os valores definidos por Jesus, o que essa pessoa vai encontrar na frente, se ela quiser arrebentar com tudo e ir além, ela não vai encontrar o progresso, ela não vai encontrar o bem-estar social, ela não vai encontrar igualdade de vida, ela não vai encontrar a melhoria, não. O que ela vai encontrar é o abismo. Jesus é o topo, Ele é o clímax, Ele é o máximo. E nós atingimos isso a partir do momento que Ele nasceu. Jesus é a plenitude dos tempos, Gálatas 4:4. Então você quer lutar pelo progresso, você quer lutar pelo melhor, lute para que Jesus seja conhecido. Lute para que a sociedade conheça e viva efetivamente o que Jesus determinou. Cristo é o topo. Se você for além, progredir, você vai cair no abismo, porque Ele já é o máximo que a sociedade atinge. Vá em frente, o que você vai encontrar? O abismo moral, o abismo ético, que implacavelmente levará a sociedade à decadência, ao declínio e à autodestruição. E Jesus diz aos seus discípulos: vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Gente, uma curiosidade que eu acabei de descobrir fazendo esse estudo. Você sabe a partir de quando as geladeiras passaram a fazer parte dos aparelhos domésticos encontrados regularmente na casa das pessoas? Porque quando eu nasci já tinha uma geladeira na minha casa. Então, na minha cabecinha de criança, toda casa sempre teve uma geladeira. Mas quando você para pensar, a partir de quando teve geladeira? Realmente, a energia elétrica não faz tanto tempo assim, então só pode ter sido depois da energia elétrica. Mas a partir de quando geladeira passou a ser habitual na casa das pessoas? Sabe desde quando? 1930, significa não tem 100 anos. Ora, se geladeira começou a ser usada nas casas em 1930, como as pessoas faziam para guardar carne? Como as pessoas preservavam a carne? Olha que coisa interessante. Vocês sabem como, irmãos? Com sal. Com sal. Olha isso. Aliás, no mundo antigo, essa função do sal de preservar
era considerada muito mais importante do que a função de temperar alimento. A função do sal de preservar era tão mais importante que os soldados romanos, como pagamento pelo seu serviço no exército, eles recebiam o quê? Salário. Salário vem de sal. Eles recebiam o pagamento deles em sal. Por quê? Porque eles garantiam a vida deles com aquilo. Com o sal que eles ganhavam, eles podiam preservar a carne que eles iriam comer. Então, o sal tinha essa função que era muito admirada, era muito desejada pelas pessoas naquela época, naquele tempo. Mas veja o seguinte, o sal não cria nada por si próprio, mas ele evita, ele impede a decomposição. O sal impede a corrupção. O sal impede o apodrecimento. Só que para que o sal impeça corrupção, apodrecimento, ele precisa estar próximo. Ele precisa estar colado naquilo que ele visa impedir esse processo de corrupção. Sabe o que isso significa, irmãos? Que quando rotularem você de conservador, porque você quer conservar e preservar valores bíblicos, princípios do reino de Deus, então parabéns, de algum modo você está fazendo o que Jesus determinou, você está sendo o sal da terra. E aí Jesus emenda logo em seguida, vocês são a luz do mundo. Considere o seguinte, alguns séculos antes de Jesus, viveram algumas das mentes mais brilhantes da humanidade. Alguns séculos antes de Jesus, viveram pessoas como matemáticos, Euclides, Arquimedes, filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles. No entanto, nesse momento, Jesus se vira para aqueles 12 discípulos, iletrados em sua maioria, incultos, se volta para eles e diz: vocês são a luz do mundo. Por quê? Porque essa luz dos discípulos não vem de um diploma, essa luz não vem do coeficiente de inteligência deles, essa luz não vem de uma ideia brilhante que eles pudessem vir a ter, essa luz vem do fato de Cristo ter iluminado a alma deles, essa luz vem do resplendor da vida deles que foi regenerada por Jesus, é a revelação de quem Ele é o Evangelho formando neles o caráter de Jesus. Por isso essa luz não pode ser escondida, por isso essa luz não pode ser tímida, ou seja, a fé cristã, ela nunca foi feita para ser escondida, e o objetivo final é esse, para que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai. Essa luz nunca vai apontar para você, nunca vai apontar para mim, ela sempre vai apontar para o Pai. Dizer que somos sal da terra e luz do mundo é, na verdade, uma convocação para a guerra, é uma convocação para essa guerra. Jesus está mandando os seus discípulos para uma sociedade em trevas. Jesus está mandando os seus discípulos para uma sociedade em estado avançado de degeneração, estado avançado de corrupção. E Ele nos envia para arrombarmos as portas do inferno e resgatarmos os cativos de lá. Então, gente, prático, o que nós podemos fazer? Como se preparar para essa guerra? Irmãos, olha só, se nós estamos entendendo que estamos em guerra, gente, olha só, está dando para entender que a gente está falando de guerra?
Olha só, isso aqui não é uma filosofia, nós estamos falando de guerra. Vocês entenderam os exemplos que foram dados? Vocês entenderam de jovens que de repente começam a abandonar a fé? Vocês estão entendendo que a gente está falando de eternidade, céu ou inferno? A gente está falando de vida eterna ou morte eterna? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que aqueles ucranianos que estão lá na frente de combate nesse momento, morrendo, dando tiro, tentando matar russo e muitos levando bala, estilhaço, drone na cabeça, vocês acham que eles estão lá felizes, satisfeitos, estão, pô, que maneiro, pô, estamos no meio de uma guerra? Vocês acham que eles não preferiam estar em casa assistindo um jogo de futebol, praticando algum esporte com suas esposas, com seus filhinhos? Vocês não acham que eles prefeririam muito mais estar fazendo outra coisa? Mas por que eles estão na frente de combate? Por que eles estão lá com uma arma na mão? Por que eles estão lá extremamente desconfortáveis, expondo suas vidas da maneira que estão? Por que eles estão lá? Sabe por quê? Porque eles sabem que se eles não estiverem lá, as suas famílias estão em risco. As suas famílias podem morrer, as suas famílias podem ser violentadas pelo exército inimigo. Então o que eles estão fazendo na frente de batalha é lutando pelas suas casas, eles estão lá lutando para defender suas famílias. É dessa guerra que nós estamos falando. Então é disso que nós estamos tratando aqui nessa manhã. Nós não estamos falando de filosofias, teorias ou coisas genéricas. Nós estamos em uma guerra, e se nós não nos posicionarmos, quem está mais vulneráveis, as pessoas que são mais vulneráveis estão lá, são as pessoas que nós mais amamos, estão dentro das nossas casas. E quando nós vamos para a frente de batalha, enfrentar o inimigo, é para proteger os nossos queridos. Então nós não temos o direito de ficarmos aqui distraídos, de deixarmos a nossa mente divagando, porque estamos em guerra. É uma questão extremamente séria. Estamos falando de vida ou morte, estamos falando de eternidade, irmãos. Uma vez que nós estamos entendendo essa questão, então vem essa pergunta: como podemos fazer, o que podemos fazer para nos preparar para a guerra? Então é isso, irmãos. Já que estamos em guerra, seria absoluta ingenuidade nossa achar que entrar numa guerra seria fácil, que ganharíamos com facilidade, que seria tranquilo, ou só vai haver prejuízos para o outro lado. Da nossa parte já está tudo certo, tudo tranquilo, posso dormir em paz, posso ficar relaxado. Irmãos, guerra é guerra. A gente vai mandar bala para lá e nós também seremos alvejados. A gente tem que estar pronto. Então, o que eu posso fazer, irmãos? Primeiro lugar, garanta a sua defesa. Em primeiro lugar, e acima de tudo, garanta a sua defesa. Pergunto: aonde é sua trincheira? Sua trincheira está pronta? O que é a sua trincheira? A sua trincheira é o básico do básico. Sua trincheira é sua célula. Sua trincheira é seu discipulado. Sua trincheira é sua comunhão real. Sua trincheira é sua hora devocional diária. O que é a hora devocional? O que é o a sós com Deus que está no nosso livrinho que foi distribuído para todos vocês? Essa hora devocional ou a sós com Deus são sinônimos. É aquele momento que você precisa separar todos os dias para orar, ler a Bíblia, parar diante de Deus, aquietar o seu coração, desligar o seu celular, desligar todas as telas e parar por pelo menos 30 minutos e ouvir o que Deus quer falar com você. Pare durante 30 minutos e você vai ver que Deus vai falar com você. Você vai ouvir Deus falando individualmente com você. Muita gente pergunta: como é que eu vou ouvir Deus? Quando Ele falar com você, você saberá que foi Deus que falou. Segundo lugar, prepare sua munição. A gente tem muita coisa para falar sobre isso.
Ao longo do retiro, nós vamos dar muitas orientações bem práticas. Mas nesse momento, eu quero me ater a essa questão do debate racional e intelectual. Então, eu e os demais pastores preparamos aqui uma lista de livros e vídeos para sugerir a vocês, para vocês que querem se aprofundar nesse assunto. Então, essa lista está no prospecto que vocês receberam. A lista está completa aí no livrinho. Informações adicionais sobre o assunto. Então, pode botar aqui na tela? Informações adicionais sobre o assunto. Olha só. Então, todos esses livros, Fé no Aeroceticismo, Apologética Pura e Simples, Fomos Planejados, tal. Então, estão todos os livros aqui. Se você abrir o seu livrinho na página 10, na página 11, todos esses livros estão listados aí, já na sua mão, fácil para você depois adquirir, conseguir e ler, ok? Aí a próxima tela, por favor. Na próxima tela são vídeos. Aí eu queria sugerir para vocês o seguinte, olha só. Pesquise no YouTube vídeos. Esses primeiros estão a maioria em inglês, mas você encontra eles legendados. Então procure esses vídeos. São pessoas argumentando a favor da fé cristã. Sabe o que eu queria sugerir para vocês? Gente, olha só. Não sei se todos estão prestando atenção aqui. Principalmente pais. Pais com filhos pequenos, pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Sabe o que eu queria sugerir para vocês? Irmãos, como eu gostaria de ouvir o que eu vou falar para vocês agora, quando os meus filhos eram pequenos. Como eu gostaria de voltar, 30, 40 anos na minha história e ouvir o que eu vou falar para vocês nesse momento. Sabe o que eu queria sugerir para vocês? Que vocês fossem no YouTube, pesquisassem esses vídeos aqui e anotassem. Ouve com calma, você não tem prazo para isso. Anote a pergunta que é feita a esses caras e a resposta que eles dão. Vocês vão ter um tesouro. E depois vocês podem discutir isso com os filhos de vocês. Porque essas perguntas que fazem para essas pessoas são perguntas que fazem para eles no meio da rua e nos campos e nos campi das universidades. Então, são as perguntas que provavelmente vão fazer para os seus filhos. São as perguntas que os professores farão para eles quando eles chegarem nas classes, nas aulas das universidades. Essas perguntas, elas vão se repetir. Então, é só você anotar as perguntas que são feitas a eles e as respostas maravilhosas que eles dão. Você vai ter um tesouro nas suas mãos. Eles vão saber o que responder. Então, minha sugestão é, faça isso. Pesquise, esses nomes são selecionados, enfim, isso aí é um tesouro, enfim, como eu disse, eu gostaria de ter tido, ou ter ouvido isso, ter tido essa disponibilidade há anos atrás, e está na mão de vocês, que Deus abençoe, que vocês saibam o que fazer. Olha só, a ideia, gente, aqui, não é que você tenha que saber responder a todas as perguntas que vão te fazer, mas você precisa ter uma munição mínima e você precisa ter uma segurança mínima para responder com mansidão e segurança algumas perguntas que farão para você, algumas perguntas que seus filhos e os jovens trarão para você. Você precisa ter um preparo mínimo, ok? Em terceiro lugar, não se deixe intimidar e obedeça à ordem do nosso general. Seja sal da terra, deixe a luz de Jesus brilhar através da sua vida. Não se intimide com professores militantes, não se intimide com ativistas agressivos, não se intimide com jornalistas tendenciosos, com progressistas debochados. Responda com firmeza, com serenidade, mas acima de tudo, com um comportamento coerente. Não responda com ódio, não responda com arrogância, não seja grosseiro, porque o mundo, ele até suporta uma discussão grosseira, mas o mundo
não sabe lidar com uma vida transformada por Jesus. Aí incomoda. E quando faltam argumentos, muitas vezes eles apelam para a intimidação, como foi com os profetas, como foi com Estevão. Mas como disse o Senhor, se perseguiram a mim, também vão perseguir vocês. Mas guardaram a minha palavra, também vão guardar a de vocês. Vocês podem dizer amém? Vamos fazer uma oração? Senhor querido, estamos em meio a uma guerra terrível. O que está em disputa é o coração, a alma e a mente das pessoas. Mas somos teus servos e te pedimos que o Senhor não permita que nossas mentes sejam corrompidas e se afastem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Queremos ter a mente de Jesus. Molda em nós, Senhor, a mente de Jesus, de maneira que tenhamos discernimento para entendermos quando o inimigo tentar atacar a nossa fé através de argumentos falaciosos, de fatos inverídicos. Guarda a fé, Senhor, das nossas crianças. Prepara nossos adolescentes e nossos jovens para o momento em que entrarem no ensino médio, nas universidades, que eles estejam vestidos com toda a armadura de Deus, não só para resistirem aos ataques do inimigo que virão através de professores militantes, de alunos debochados, mas que recebam as ferramentas poderosas de Deus para destruir as filosofias pervertidas, derrubar as barreiras levantadas contra a verdade de Deus. Faz da Oceânica, Senhor, um exército poderoso a serviço do reino de Deus, que cada um de nós possa ser efetivamente sal da terra, luz do mundo, e que todos possamos destruir, Senhor, juntos, as portas do inferno e libertarmos os cativos de lá. Nós oramos assim, Senhor, e te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Jesus, aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor.